Olá, sejam muito bem-vindos ao Ela Tá Que Tá. Hoje o episódio está muito especial, nós vamos falar sobre autismo, porque vocês sabem aqui, né, para que a ignorância não seja sua melhor amiga, a gente traz assuntos diversos. Esse assunto foi um assunto muito pedido aqui. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer assim, muito a nossa apoiadora e patrocinadora desse episódio, a Pin Estilo, que é uma marca de moda, né? É uma marca de inclusão, né? Então, ela é uma marca que quem faz as estampas dessa marca são artistas especiais, então tem hoje o Augusto com síndrome de Down e o Bernardo, tem foto do Bernardo aí, Isa? Vou mostrar porque a roupa hoje eu tô vestida de Bernardo Toshilovski, será que eu comento? Bernardo, não briga comigo se eu tiver falado errado, hein? Ele é responsável por a estampa dessa roupa que eu tô maravilhosa, então obrigada, Pim, por estar sempre aí, parceira, né, do Ela Tá Que Tá. Muito obrigada, gente. Vou colocar o arroba aqui da loja, vale a pena, que são peças lindíssimas. Eu acho que eu vou até levantar, hein, Isa, para mostrar essa roupa aqui linda. Nós temos aqui uma tela do Bernardo na frente. Olha que linda essa capa. E atrás, mostrando o popozão na TV. São duas telas do Bernardo. O Bernardo é um artista de Salvador, maravilhoso, autista. E obrigado, então, aí, a Pim, por estar nos acolhendo. E hoje nós estamos aqui com a Berenice Gomes, que é talentosíssima e mãe da Francesca e do pequeno Theo, que é autista. Bem-vinda, Beré. Obrigada pelo convite, Paula. Me sinto honrada. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Também nós estamos aqui com a Ana Paula Rodrigues, que ela é neuropsicóloga, educadora infantil, terapeuta sistêmica e formadora de professores. Ela é autora de uma página muito legal no Instagram que chama Aprendendo a Ser Leve. E ela é autora do livro Leve. O livro está até aí, né, Ana? Deixa eu mostrar. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, muito feliz com o convite, com a possibilidade de dialogar sobre isso. Ah, maravilhoso. Gente, olha aqui o livro que ela lançou. Eu li, fofo demais, ela teve essa inspiração, acho que aguardando do lado da sala de parto do seu afilhado, né? Exatamente. Lindo. Então, aqui, ó, tá esgotado, viu, gente? Mas quando soltar a segunda edição, vocês vão na página dela que ela vai contar lá. Obrigada, viu, pela presença. Ô, gente, a Ana, ela também tem o propósito de ser facilitadora das relações mais leves entre pais e filhos. Por isso, ela lançou uma websérie, né, uma Anaflix, intitulada Pais Fortes e Filhos Leves. Então, vocês sigam a página dela. Gente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e aliviada, porque eu tenho certeza que esse episódio vai trazer aí luz para algumas famílias de forma leve e responsável. Então, obrigada aí pela presença. Eu, como mãe de autista, eu que te agradeço, porque é uma porta que se abre e é uma porta que alavanca, porque onde tem conhecimento, falta o que você falou? A gente não pode ser amigo da ignorância. Porque hoje a maioria dos problemas em filas, em qualquer local, é a ignorância, porque falta conhecimento. É verdade. Ana, então começa explicando pra gente, afinal de contas, o que é o autismo e por que foi unificado, né, a nomenclatura para o TEA, que é o transtorno de espectro autista. Vamos lá. Então, o diagnóstico, os livros, né, de referência, a literatura, ela está sempre passando por muitas revisões. Os diagnósticos, os sintomas, a classificação das doenças, ela passa por transformações, por estudos. Eu brinco que é assim, Paula, a parte ótima é que a ciência está muito atenta e está trazendo muito, muito, muito conteúdo para a gente se nutrir. E a parte ruim é que a ciência está muito atenta e está trazendo muito, muito conteúdo, porque a gente vai, né, assim, a gente vai acessando tanto detalhe, e o olhar, especialmente para as crianças, está tão maior, né, há 20, 30 anos atrás, né, um passado bem recente, quantas crianças cresceram sem serem vistas como são hoje, né? Então, é muito legal esse volume de revisão que a literatura traz, mas ele tem pontinhos que nos... né, ainda em andamento, né? Acho que está ainda em evolução tanto as ferramentas de diagnóstico como as nomenclaturas, quanto aos sintomas, o enquadramento. Eu acho que a gente está num momento de muita procura e de muita cautela, né, Ana? Porque não tem nada pronto ainda nessa questão, né? Eu falo que é muito legal a gente pensar assim a curva da vara.
né? A gente sai de um ponto, vai para um outro extremo para encontrar a curva da vara, que seria ali o equilíbrio, né? E eu acho que a gente vai experimentando extremos mesmo para achar equilíbrio, e vem outros extremos e a gente encontra o equilíbrio, então é processo, né? Não dá para brigar contra isso. E nem aceitar tudo, assim, opa, agora é isso, não, agora é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, para toda a literatura, para tudo que está disponível em Google, né, nas pesquisas menos cuidadosas que a gente, né, vê as pessoas fazendo por aí. Então, de forma bem breve, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem impacto especialmente na comunicação, na socialização e com sintomas em comportamentos, né? Geralmente mais restritivos, mais seletivos, né? Com padrões atípicos de comportamento. Só, Paulo, que é importante dizer que são centenas de tipos, né? Se a gente ficar aqui listando o que é, sintomas, possibilidades, comorbidades, a gente... Então já não está mais naquela nomenclatura leve, moderada e alta, nem 1, 2... Então, tem até um livro para ser lançado que chama Leve para Quem? Porque é isso, né? Assim, tem uma classificação, a gente ainda analisa pelo volume de... Acho que a Berenice vai saber nos falar melhor disso enquanto mãe, né? Mas tem o volume de assistência que a criança precisa, né? Precisa de mais apoio, precisa de apoio regular, precisa de muito apoio. Então tem sim uma categoria, né, de acometimento, mas não dá para ser leve, moderado, grave, né? São centenas de tipos, algumas crianças mais acometidas pelo social, outras mais acometidas pela linguagem, né? Alguns casos muito difíceis de serem de fato diagnosticados, porque fica ali num limbo de dúvida, é comorbidade, é autismo, né? E eu já quero aproveitar e trazer assim o que eu tenho vontade de colocar num outdoor, que é diagnóstico, ele precisa ser libertador e não limitador. Então, é muito importante olhar com cuidado, investigar, para detectar, é muito importante, eu não estou banalizando isso. Como neuropsicóloga nem ia combinar, né, se eu banalizasse isso. Mas assim, independente do nome que ganha, de fechar ou não diagnóstico, é pensar no o que a gente pode fazer a partir disso. Se chama TEA, se é leve, se é moderado, se é grave, tem disfunções e a gente vai olhar para as possibilidades de desenvolver as potencialidades, porque autista é potente. Maravilha. Beré, conta pra gente, então, sua experiência, como é que você soube que o Theo era autista? Eu percebi porque o Theo, ele passou a não me olhar nos olhos, isso é real. Muitas pessoas, nesse momento, assim, que eu falei do podcast, mas eu sou autista e eu olho nos olhos. Sim, mas o primeiro diagnóstico que você observa é a criança não te olha. Mas não é que ela tem dificuldade em te olhar, ela não está te vendo. Porque você pode fazer 1000 coisas, você não chamou a atenção dela, então não é que ela tem dificuldade em olhar nos olhos da pessoa. Ela não está te vendo porque ela está num outro mundo. Ela não tem interesse no que você está falando. Ela não tem falando. interesse. E quando você começa a explicar isso até para as mães que estão começando a observar isso nos filhos, então esse é um diagnóstico. Você chama seu filho, você é apaixonado com seu filho, você tem uma ligação e ele não te olha nos olhos, ele não está te vendo, você tem que já observar. Você também teve uma intervenção de uma terceira pessoa, né, Beré? Acho que você me contou isso um tempo atrás, que te ajudou a abrir o sinalizador. Conta pra gente um pouquinho. O que acontece? Eu nunca tive dificuldade nenhuma, zero, em aceitar autismo. Que a pessoa fala assim, sua criança... Eu escuto isso, né? A criança dela é doente. Pode falar a palavra doente, doido, especial, autismo, porque eu não tenho dificuldade. E quando algumas pessoas, não foi só uma, algumas pessoas assim, Bê, você não acha estranho que o Theo tá aéreo? Foi a avó do Theo, por parte do pai. Que ela é uma pessoa que cuida muito do Theo, fica muito tempo, e ela me comentou que uma pessoa na rua passou e batia palma, e o Theo não olhava para essa pessoa, e eu observando aquilo. Só que, como a Ana falou, hoje em dia existe muito o diagnóstico
que não é diagnóstico. É tipo assim, lá na minha cidade, por exemplo, lá no interior, lá não tem psiquiatra, lá não tem psicólogo, lá não tem nada, lá tem um médico clínico que atende crianças. Então chegou lá, não olhou nos olhos, a criança tem 2 anos, não fala, é autista. Então, o erro do diagnóstico hoje piora muito a vida das mães. Porque eu tô com dor de dente. Eu tenho que tomar um remédio para dor de dente, né? No autista, não. Ele tá com dor, então dá qualquer remédio. Ele não sei, não fechou o diagnóstico. Ele é autista, vamos começar com terapia. Então tá tudo errado. Porque se você vai tomar um remédio, seu dente está doendo, mas você não sabe explicar, porque a criança, o autista não sabe explicar. E a mãe acha que simplesmente qualquer remédio que algum médico sem especialidade nenhuma mandou tomar vai resolver, ela começa a ver sintomas no filho. Então eu enxerguei no Theo no meu tempo e no tempo dele. Tudo que me falavam, eu observava, mas foi no nosso tempo. Aí o Theo não falava, tanto que o primeiro laudo dele é não verbal. E você conhece o Theo hoje, ele fala. Eu fui criando no Theo a vontade de parceria comigo. Então, tudo que as pessoas... Eu ia lá e lia. Né? Igual eu comentei com vocês mais cedo, uma mãe que me ligou desesperada, porque um especialista falou com ela que ela tinha que tirar todas as panelas, porque o alumínio causava autismo. Alumínio causa autismo, não, gente. O autismo é biológico. E nem sempre vem por parte de mãe ou por parte de pai. Isso aí num outro podcast, um outro momento eu busquei orientações. Não quer dizer que o pai é autista ou a mãe é autista. Pode ser que nenhum dos dois sejam. Mas vem outros termos até chegar nisso. E o que eu fiz? Eu fui buscando. Outro sintoma que o Theo tinha. Ele andava na pontinha dos pés. Isso significa que ele é autista? No conjunto, não falava. É porque, igual a Ana falou, é um conjunto de fatores. Não dá para você isolar. Porque tem criança tímida. Tem criança tímida. Não conversa porque é tímida. É tímida. Né? E tem N transtornos. O TEA, por que chama TEA? Transtorno do espectro autista. Porque são N's. Igual ela colocou, se a gente teria que ter um tempo e cada pergunta que for sendo enviada para você, a gente vai, se você quiser, ao longo da semana respondendo. Porque, primeira coisa, mães, a melhor terapeuta é a mãe, a melhor professora é a mãe, ninguém ama como mãe, ninguém entende seu filho como mãe e seu filho tem que te entender. Então, se você começar a ir lá no Google e falar assim, meu filho não olha para mim, meu filho tem os pezinhos assim, não, observa você e seu filho. E se você tiver dúvida, leva no especialista. Não, e aí entra também num assunto que a Ana gosta muito, que é a parceria entre família, né? E o especialista. Então, Ana, fala aí o que você concorda, o que você não concorda do que foi dito. A terapeuta sistêmica que habita em mim tá aqui supitando de ouvir a Berenice falar. Porque é isso, né? Assim, o primeiro ponto que eu quero trazer é que tem lá os marcos mesmo, assim, não falar até 2 anos, é importante? É importante. Não olhar nos olhos, né, essa desconexão visual, várias outras buscas, né, no dia a dia que a gente pode fazer, andar na pontinha dos pés, mas existe autista que não anda na ponta dos pés, que se conecta super bem com o outro através do olhar, que fala, que desenvolve a fala dentro ali do marco do desenvolvimento desejado, mas tem outros pontos disfuncionais. É o Asperger, não? Não, é o TEA, é o autismo. Tá. Mas dentro das centenas de variáveis, né? Entendi. O Asperger, inclusive, está sendo já uma nomenclatura... Eles estão já tirando. Já está invalidada, eu vi um especialista falando, assim. Não sei se você concorda, que até... que ele não concorda muito com essa unificação, justamente por causa dos níveis de assistência, que alguns têm mais necessidade de ajuda e outros menos. E os que têm menos, eles são meio que deixados de lado e perdem tempo de tratamento, vamos dizer assim, porque eles passam muito bem nas questões sociais, ele tem alguma dificuldade, ele talvez, de socializar, mas eles são considerados, e eu acho que isso até entra um pouquinho na fase que eu ia perguntar, né, sobre negação, que os pais falam, não, ele é muito inteligente. Né, ele é gênio. Uhum. Então, a própria família leva para um lado e acaba não tendo ali o acompanhamento necessário para as outras funções. Que né? É um gênio. Dentro do TEA, tem o autista que é, sim, um gênio. O meu filho começou a ler aos 2 anos de idade.
Só que isso, em algumas mães, é ego. Não é ego, mãe. Você tem que observar que isso não tá Vaidade, legal. né? Ué, se seu filho, com 2 anos, no caso do meu filho, ele memoriza, ele conhece todos os países, todas as bandeiras, tudo, qualquer nome de jogador, e ele memoriza muito rápido. Isso é legal? Não. Mas o que acontece? As mães falam assim, meu filho é um gênio. Então, ao invés dela ir lá e fazer um tratamento para que ele entre num grau onde ele não vai ser atingido de forma negativa com essa genialidade, ela coloca ele o tempo todo como gênio e fala isso para ele todo o tempo todo como gênio. Você tem que tratar o filho autista ou não da mesma maneira. Ele não é gênio, ele não é melhor que ninguém, porque muitas crianças se sentem na necessidade, autistas, de fazer muito bem feito. Isso causa ansiedade, nervosismo, porque a mãe já colocou para ele que ele é um gênio. Não. É comum, Ana, É comum as comorbidades, né? Então, crianças autistas podem ter altas habilidades, né? Que é um nível intelectual imenso, né? Maior do que a média esperada pela faixa etária. Tem comorbidades com outras questões que se confundem. Há transtornos da fala e da linguagem que podem ser confundidos com os sintomas do TEA. Há toque, o próprio TDAH, né, é muito comum de ser comórbido, então a gente tem que olhar com muito cuidado, sabe, Paula? Eu ia completar sobre a questão familiar. Primeiro, eu confio muito, muito, muito no feeling materno. Tem mãe encantada com altas habilidades? Tem, mas tem ali um incômodo, sabe? Tem algo que a conta não fecha, tem algo que as mães me procuram e falam assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Então, olha com cuidado, né? Feeling de mãe precisa ser considerado. É claro que a gente tem que ter os filtros, né? Eu brinco com as famílias que eu recebo, eu falo assim, agora eu vou esquecer tudo que você me contou e vou olhar com as minhas lentes para a criança. Mas precisa dessa escuta. E tem uma série de abordagens de tratamento, de estímulos, né? Para todas as crianças, para vários transtornos, mas especialmente para o autismo. A abordagem mais comportamental é a que a ciência valida como mais eficaz, especialmente o método ABA, mas, e a parceria, né, com fono, com TO, com essa interdisciplinariedade é super importante, mas eu volto para o olhar sistêmico. Uma mãe desregulada não ajuda o filho a se regular. Uma mãe que só olha para a limitação, não, mas é porque ele é autista, por isso que ele não consegue. Não, mas é porque ele é autista, é por isso que tem que ter esse tempo a mais. E olha só para o que está disfuncional, né, para os sintomas, não ajuda o filho a desenvolver a potencialidade, a parte que ele pode crescer muito, né? Então, as terapias são muito bem-vindas, são muito importantes, as estimulações são necessárias, quanto mais cedo, melhor. Mas esse olhar da família, né, de não entender que está limitado por um diagnóstico é crucial. Não tem terapia que faça a criança avançar se a família não tiver esse cuidado. É verdade. Muito bom você falar sobre ABA. Ainda gira, assim, entre os terapeutas, psicólogos, muito problema em falar em ABA. Mas eu O que particularmente... é o ABA? Vamos explicar para o pessoal de casa. Eu apliquei a terapia ABA no TEL. O que acontece? Isso certamente milhões de mães passam. Primeira coisa, passou no psiquiatra, fez os testes, seu filho é autista, ok. Você vai ser encaminhada para uma clínica para fazer terapia, psicólogo, fono. Só que, não estou criticando nenhum profissional, misericórdia, ainda mais que eu tenho aqui. O que eu quero dizer é, primeiro você tem que fazer você com seu filho, as suas terapias. Ele vai melhorar, eu te garanto, porque eu vivi isso e eu vivo isso com pais que eu não conheço e crianças que conversam comigo. Pensa, um autista que consegue ter uma conversa com uma pessoa desconhecida por telefone. E a conversa do autista não tem palavras. É aí onde entra a terapia ABA, que mudou totalmente a minha vida. Eu levava o Theo para fazer terapia, ele gritava. Por quê?
quando o autista é imposto a entrar em algum lugar, é imposto a conversar o autista é contra tudo que se impõe. Então, eu vi terapia ABA, eu falei, que é isso? Deixa eu estudar sobre isso. E depois não vou falar sobre isso, mas é bem extenso sobre a terapia que é a ABA. terapia ABA, Hannah? Então, eu não sou especialista, eu não sou terapeuta Mas é um comportamental, tipo eu não de... faço. Mas é uma técnica chamada de naturalista, Isso. né? Então, tem um volume de técnicas de abordagens que é feito com a criança em ambiente mais natural possível. O que eu Faz fiz? sentido. A terapia ABA desenvolveu, o Theo passou a falar, e fui muito criticada pelo pai, porque ele não estava indo. E eu falei, Júnior, o Theo vai e volta nervoso. Por quê? Primeiro, eles querem que a gente deixe o Theo sozinho na sala. O Theo, ele é ligado a mim. Então, eu comecei a estudar. Como é que eu fiz? Comecei a levar o Theo para a praça. A terapia ABA é exatamente a mãe que está disposta a brincar com seu filho e deixar que ele comande as brincadeiras. Então, eu ia para o supermercado com o Theo, em vez de fazer as compras, ele não falava, eu deixava ele me comandar. Aí ele começou a me mostrar onde que era o corredor do biscoito, descobri qual biscoito que ele gostava. Ele começou tudo que ele fazia assim, ó. Então, assim, naquele setor de latas, tudo que era muito fechado, aí eu comecei a perceber que ele tinha dificuldade com algo fechado. Chegava em casa, aí na hora de guardar as compras, eu percebia que ele tinha dificuldade com rótulos. Então, mães, vou te deixar uma mensagem muito bacana. Na minha casa eu tiro todos os rótulos. Lata de Neston, Toddy, óleo, todos os rótulos. Por quê? O meu filho olhava para os rótulos, sentia a ânsia de vômito e a seletividade dele aumentava. Então, ele passou a comer cada vez menos coisas. Olha que delicado esses isso detalhes, é ABA. porque isso isso não é regra para todo mundo. É bom a gente deixar claro aqui. Isso é uma coisa que a mãe percebeu que funciona ou que estava prejudicando o filho dela. O que ela está falando que pode não acontecer com outro. Meu filho, então, não é isso. Então, assim, olha como é que esse assunto é delicado e cheio de nuances, né, Beré? E olha aqui pra gente mesmo. Fala alguma coisa aí que você tem nojo só de olhar. Várias coisas. Quiabo, quando você vê aquela gosma. Não, até que o quiabo eu gosto. Rato. O autista, como tudo para ele vai de 1 a 100 em segundos, a lata do Neston fazia ele não querer comer várias outras coisas. Olha que loucura. Então, eu comecei a tirar. Meu filho hoje, assim, alimentação total, tudo que é salada, feijão, tudo. Você teve um grande apoiador aí, que eu acho que foi essencial, né? Que você comentou comigo, que logo depois, praticamente depois que você descobriu, veio a pandemia, né? Você teve uma oportunidade de mergulhar ali no universo do seu filho, né? Olha que privilégio. Esse foi o meu privilégio real. Eu trabalhava, não vou falar o nome do setor, mas essa minha diretora me demitiu. Você foi demitida, né? E me falou que, porque eu descobri o autismo do Theo e eu faltava muito, porque era 2 vezes na psicóloga, 2 vezes na terapia, 2 vezes, e a semana acabava eu focada naquilo. E ela me falou que mãe com crianças desse tipo não podem trabalhar. E na hora que ela me falou aquilo, eu falei assim... Vai viver de luz. Ela vive de luz, realmente. E aí, 2 meses depois, veio a pandemia. Aí eu me falei assim, Senhor, eu tinha que ser demitida porque eu precisava desse dinheiro para ficar em casa. Porque Deus é maravilhoso, né? E na pandemia, o meu filho ficou 24 horas literalmente comigo. Então eu podia ver ele dormir, acordar, vomitar, limpar, fazer cocô. Só que na época eu não sabia o que era ABA. Mas eu tive esse contato e ele ficou extremamente ligado. Ana, Instintivamente. Instintivamente, é. E hoje... Mas as coisas são criadas através das práticas, né? Do que dá certo. Então, a ABA não foi ninguém que inventou e vamos seguir. Foi inventado foi uma justamente mãe da observação. Exatamente. Né? E é isso. Até para... uma das perguntas que mais me ligam para saber como que eu consegui fazer o desfraude do meu filho autista. Terapia ABA. Pessoal, tem muita coisa sobre ABA, mas depois eu vou te mandar umas 2 referências para mim, que é muito bacana quando a mãe
realmente fala assim, eu quero investir nisso, eu quero aprender sobre isso. Meu filho, ele fez o desfraude há 6 meses, ele tem 6 anos. Como foi feito o desfraude do TEL? Terapia ABA, da seguinte No maneira. momento dele, né? No momento dele. E da forma assim, filho, é importante, mas você tem que ficar bem. Você tá bem? Filho, sempre colocando para ele, porque hoje em dia, o mimimi do filho autista é o coitadinho. Ele Eu vou ouvir na Berenice, Paula, desculpa. Não, sem problema, era isso. Eu fico com vontade. Pode interromper sempre, porque você é uma sendo especialista. ótimo, desculpa, ter esse diálogo, né? Uma profissional, uma mãe, porque uma das questões que me levam muito para o consultório, os pais, né? A família. Ana, a escola sugeriu que eu levasse num psiquiatra ou neuropediatra, e assim, uma sessão de 20, 30 minutos, uma consulta, saiu de lá com diagnóstico de autismo. Isso é possível? E aí, gente, assim, não é possível. Por mais fera que o profissional seja, por mais feeling clínico que ele tenha, olha esse nível de detalhamento que a Berenice está trazendo, que ela observou, lá da questão dos rótulos. E isso, eu não consigo levantar com uma mãe lá do meu consultório. Por acaso o seu filho tem questões com rótulos? Né? Assim, isso não é... Hoje vai ter um monte de mãe de crianças especiais tirando os rótulos. A gente tem que ter cuidado com isso também. Primeiro, para não virar tudo uma marca. A Berenice falou aquilo lá no podcast, deixa eu arrancar os rótulos. Não tem que ser assim. Tem que ser junto com o filho, ver se isso incomoda, o que incomoda. Se for para o supermercado, vai saber qual corredor que ele quer ir, qual que ele quer fugir. E aí, mais uma vez, eu vou reforçar. Aba comportamental, as fono, tudo é válido, necessário. Eu não estou aqui me posicionando contra, mas olhar para a família dessa criança, para mim, é o começo, sabe? Eu tenho visto muito um julgamento. A sociedade, de um modo geral, não tá preparada para incluir de fato, né, Paula? Assim, tem discursos lindos, a internet está aí para todo mundo falar o que quiser, né, textos maravilhosos, aplaudidos na internet, mas na prática a gente sabe que infelizmente ainda não é assim. E eu falo assim, não dá para começar por outro caminho, né? Não dá para não olhar para a família. É o professor que olha para o aluno e fala, mas também essa mãe. É o especialista que olha para o paciente e fala, mas o pai... E aqui, né, enquanto defensora dos autistas, eu quero dizer, as mães são as melhores possíveis. Os pais são os melhores possíveis. São que elas conseguem ser, né? E se o profissional, se o professor não acolhe pai e mãe junto, não acolhe a criança no seu contexto junto, se eu quero cuidar do Theo, mas eu não concordo com a Berenice. Eu não concordo com metade do Theo. Verdade. Eu quero cuidar do Theo, mas eu não concordo com o pai do Theo. Eu não concordo com a outra metade do Theo. E se eu não concordo com os pais do Theo, esse menino está invalidado para mim. Não, eu estou olhando para a criança. Isso não é comunicado. Não precisa ser dito para a criança. Isso passa. Eu não concordo com a sua mãe, eu não preciso falar com ele. Ele sente que metade dele não está sendo vista ali. Que lindo então, isso. o meu, acho que assim, eu tenho a minha percepção na psicologia infantil, é uma vida inteira dedicada à infância, antes da sistêmica e depois da sistêmica. E a sistêmica é que fecha a conta, sabe? Ou olha para a família, ou não vê a criança integralmente. Não, sabe? lindo. E antes de você entrar na questão até da escola, que eu acho que é um ponto que vale a pena você abordar, eu queria que a gente voltasse alguns pontos atrás e você explicasse assim, a gente está falando aqui do quando já recebe o diagnóstico, né? Mas
para quem tem uma certa desconfiança ou né, aquele feeling de mãe, qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro profissional que deve procurar para começar essa caminhada de mãos dadas aí? Vão falar que eu tô puxando sardinha pro meu lado. Mas não é. Eu acho que o profissional mais indicado neste momento é o neuropsicólogo. O diagnóstico de autismo não é um diagnóstico que, a partir de testes, de nada disso, ele é um diagnóstico essencialmente clínico, né? É o olhar clínico, é a percepção, é o volume de oportunidades que o terapeuta cria para olhar para a criança por vários ângulos. É claro que a gente conta com alguns protocolos, né, que nos guiam e nos ajudam nesse olhar e nessas definições, mas essencialmente é um olhar clínico e um olhar prolongado. Vou repetir. Existem muitos profissionais feras que bate o olho e falam, mas eu ainda sou da... E depois que passa por você consegue fechar depois de vários, né, encontros e investigações e conversas e, né, trocas, você consegue fechar o diagnóstico? Você já fecha ou você espera passar por um outro especialista para vocês juntos fecharem? Como é que é como é que é o seu trabalho, né? Porque o final da minha avaliação neuropsicológica, ela acompanha um laudo extenso, detalhado, com tudo que foi visto, com tudo que foi investigado, com todos os construtos do neurodesenvolvimento que foram, de alguma forma, conferidos, pontos de funcionalidade, pontos de desfuncionalidade e o porquê que eu entendo listado e explicado que aquela criança apresenta um perfil de TEA. E aí, a partir disso, eu gero condutas sugeridas, geralmente tem muita relação com a postura da família, com os pais, né? Então, eu dou um tantão de para casa para os pais. Eu me coloco à disposição para seguir nessa orientação, porque não é assim, né, gente? Checklist. Já fiz isso tudo aqui que a Ana mandou. Não é isso. Às vezes, os pais precisam de orientação um pouco mais recorrente. E dependendo do perfil que aquela criança apresenta, porque não é né? São vários tipos, a gente encaminha. Se está comórbido, por exemplo, com um processo de desatenção ou de hiperatividade, eu sugiro sim a possibilidade de um olhar medicamentoso para essa criança ter o alívio, né? As pessoas têm, às vezes, um susto. Nossa, mas vai medicar a criança? Não é a minha primeira carta na manga, nunca vai ser, mas é fato, ela traz um alívio, né? Em alguns casos, em alguns perfis, a ação medicamentosa é o que possibilita até da terapia ser melhor aproveitada pela criança depois, né? Porque ajuda a regular o que o corpo dele não faz sozinho. E aí encaminho para os devidos profissionais, às vezes fono, às vezes TO, né? Dependendo da demanda ali. E sempre, sempre, sempre me coloco à disposição da continuidade da assessoria aos pais. Ótimo. O Theo tá na escola, Beré? Ele tá na escola, não posso falar o nome da escola, porque é excelente, mas Pode. SES, aqui em SES, Belo Horizonte. no bairro Havaí. Isso. E ele é uma escola normal, regular, está inserido no contexto. A escola faz toda a diferença, tá, Paula? O Theo veio de outra escola, onde ele continuava sendo... não entendia, não conseguia... começou a se tornar agressivo. Enfim, eu presenciei nessa escola um problema muito grave com meu filho, troquei ele de escola, e nessa outra escola, a escola me abraçou. O ambiente, né? Porque quando a escola abraça a mãe, foi o que a Ana falou, ela abraçou meu filho. Ela me atendeu e eu quero agradecer muito a Raquel e a Riane, que fizeram total diferença. Eu estava desesperada nesse dia, procurei escola, e eles me abraçaram e abraçaram a minha causa. E o Theo, assim, ele mudava radicalmente. Não tem era alguém para dividir, Não né, era gente? mais diariamente. É claro que tem problema. Toda escola tem problema. Mas eu, junto à escola, a gente tem uma comunicação muito aberta. Se tiver que brigar, a gente briga. Mas é libertador poder saber que do outro lado tem alguém que está abraçando a minha causa, do que ficar o tempo todo criticando o meu filho. É apoio, é dividir o apoio. Leve para quem? Leve para quem? Leve Tudo pra que você quem? falou.
E a escola fez o quê? A gente parou com esse negócio de folhas imensas escrevendo coisas. Não, era na hora que eu chegava na escola, eu entrava. A outra não podia, eu tinha que agendar. Lá não. A hora que eu chegasse, ela falou comigo assim, Berenice, a hora que você quiser, chegou aqui, você entra e vê seu filho. Aquilo já me deu um alívio. Quantas vezes eu cheguei lá, fiquei lá, meu filho chorava, gritava, fiquei lá, esperei. Se adaptou, ele adora a escola, desenvolveu. Tem os problemas, né, com aqueles coleguinhas que, assim como pais de autistas precisam de terapia, pais de crianças normais precisam também. Para orientar a convivência, né? A gente vai até entrar nisso aí. Fala um pouquinho das escolas, da importância disso, como a Beré falou. Não, é Eu importante. me emociono junto com você, Berenice, porque uma das minhas paixões é a educação. Eu sou educadora infantil há muitos anos. E agora não mais em sala de aula, infelizmente, porque que laboratório que é sala de aula, né? Assim, eu queria maravilhoso. dar aula, comecei a querer dar aula. Mas eu estou nos bastidores, eu trabalho com formação de professores e agora, essencialmente, a formação que eu ofereço é na pedagogia sistêmica. Legal. Porque traz também esse olhar, né, dessa inclusão, dessa concordância, do assentimento às famílias. Não dá para ser diferente, né? As crianças, eu estava escutando uma palestra esses dias sobre pedagogia sistêmica e uma frase me impactou muito. As crianças que não podem, não são autorizadas pela escola a reconhecer o papai e a mamãe e a somar essas duas potências, elas não aprendem. Não aprendem a somar a matemática, não aprendem a juntar letras. Então, é isso. Começa pela principal soma, que é o pai e a mãe. Nenhuma criança nasceu de chocadeira. Nenhum de nós, né, nascemos de chocadeira. Ah, mas não conheci meu pai, minha mãe morreu no parto, minha mãe me abandonou, me jogou no lixo. Não importa. Tem uma mãe, tem um pai. E isso precisa ser considerado, né? Eu não consigo partir de outro ponto. Só que ainda, Paula, é muito triste, pesado o que eu vou dizer. Mas eu escutei essa frase de uma professora em uma das formações que eu estava oferecendo. Ana, é muito difícil pra gente, porque além da nossa turma normal, ainda tem os meninos laudados. E os meninos laudados não para de gritar aqui na minha orelha. Como se fosse um soco no estômago da gente. Primeiro de tudo, a exclusão, né? Além da turma, os já meninos colocou laudados. No caixote então, dos meninos laudados. Já tem uma exclusão aí. Não faz parte da turma os meninos laudados? E que menino laudado é esse? Né? Então, eu reforço, assim, não adianta incluir, aceitar a matrícula, receber na escola, se não existe uma inclusão de fato, né? Preocupada, atenta à funcionalidade daquela criança. E estar funcional não é ser bom em tudo. Ah, mas fulaninho não é funcional porque ele não brinca com colega, mas ele tem pontos de funcionalidade dentro do limite possível e sem desistir, porque é um pouquinho por dia, todo dia um pouquinho. Né? Se não for assim, não lê, não escreve, não faz conta de cabeça, não está funcional. Mas e o tanto que esse menino brinca? E o tanto que essa criança está ensinando os outros sobre tempo, sobre espera, sobre diferentes jeitos de comunicar? Então, é o olhar para a possibilidade. Sabe a historinha do copo cheio, copo meio cheio, meio vazio? É valorizar as potências dele também, né? O tempo inteiro é o convite para olhar para o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. E tirar essas... É mais do que rótulo, sabe, Paula? Assim, não é, aquele ali é autista. Não é o rótulo. É a compreensão por trás do diagnóstico. Porque a gente também tem que parar de medir palavras. Ser autista não é pejorativo, não. Né? É igual sair na rua xingando. Você é o seu cardíaco. Ué, exatamente. Autismo. Como é que chama aquele trem que não pode comer açúcar? Sua diabética. As pessoas entendem que o título autista é pejorativo, e não é. É um nome que tem que ser validado e também incluído. O problema não é chamar de autista, porque de fato são. A questão é,
E as crianças têm essa referência de líder do professor, no Tem. caso, porque, inclusive, eu conversando também com uma outra mãe, amiga minha, Soninha, beijo, me ajudou muito aqui no caminho, eu vim pensando sobre o assunto, e ela falou algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, e ela falou uma coisa muito interessante, eu perguntei do bullying, ela falou, Paula, tem, já passei por situações, algumas eles nem percebem, graças a Deus, porque a gente é que sofre mais, e eu fiquei pensando nisso, né, como é que, se o professor não inclui, como é que as crianças vão saber lidar com aquele colega, né? Exatamente. E eu achei interessante que eu perguntei para ela, ele sabe que ele tem 10 anos? Eu falei, ele sabe que ele tem autismo? Ela falou, Paula, eu morria de medo dessa pergunta, mas ele me fez isso há pouco tempo. Estávamos no carro, saindo da escola, ele mandou na lata, mãe, eu sou autista? E ela parou o carro, porque ela temia muito essa pergunta, e ela respondeu, ela falou, só saiu sim. Sim. E aí... ele ficou calado, e ela falou assim, sabe o que isso muda? Aí ele calado, ela falou assim, nada. Para mamãe e para o papai, você continua sendo o João, que a gente ama, e que a gente proporciona todas as possibilidades para você ser cada vez melhor. É por isso que você vai, porque ele não entendia muito por que ele ia tanto nas terapias, na neuro, na fono, e ele falou assim, a mamãe e o papai vão te proporcionar todas as possibilidades para que você fique cada vez melhor nas coisas que você gosta de fazer. E ela falou assim, e ele ficou, aí depois ele perguntou, eu sou qual tipo? Quer dizer, Ele já sabe. ela não achava que ele tinha essa... E aí eles foram discutindo a respeito, ela falou assim, me fala sobre ela começou a voltar a pergunta para ele falou tudo, aí ele falou assim, ele mesmo chegou à conclusão, e ele ficou umas 2, 3 semanas ali caladinho, né, sem conversar muito com ela, 3ª semana seguiu vida normal e ele começou a entender. Eu não esperei o Theo me perguntar, e eu fui criticada até o extremo. Eu falei, filho, você é autista, você tem uma necessidade disso, tal, papapá. O que é isso, mãe? Eu falei, vamos assistir um filme. São vários. Se jogar no YouTube, são vários filmes. Exatamente. Criança autista, adultos autistas. E eu sempre chamo a minha filha, o meu genro, a gente senta na cama, pipoca, para ele ver o ambiente extremamente maravilhoso que ele vive, assiste os filmes e tudo assim que eu sei que vai acontecer do bullying, tem uns 2 meses atrás, eu pensei, daqui a pouco alguém vai falar com o Theo, você é doido. Então, o que eu fiz? Cheguei em casa e falei com ele assim, Theo, a mamãe é doida, yeah! Aí, combinei com a irmã e falei, a irmã, Theo, a irmã é doida, tal. Aí ele chegou e falou assim, mamãe, o Theo é doido, Ok. Passou nem 15 dias, porque Deus prepara o coração para a gente ensinar. Fomos numa festa de aniversário e um colega empurrou ele e chamou ele de doido. Falou, você é doido. Aí ele falou assim, como você sabe? Eu sou doido! Que lindo! Aí virou festa na festa. Todas as outras crianças começaram a fazer, eu sou doida! E a dança virou uma... Por quê? Nossos filhos sofrerão bullying sendo autistas ou não? Ou não, Mas isso é que ela me respondeu, ela falou, a gente não sofria? Então, por que a gente tem que fortalecer, né? Eu já fortalecimento dentro de casa. E ele acha o máximo, ele fala, eu sou autista. Ele, em todos os lugares, eu chego com o Theo, antes de chegar. Olha, meu filho tem tantos anos, ele é autista e ele comporta assim, assim. Você pode ver com a Rei, ela fala, até o lanche do Theo, ela separa antes. Porque ele chega no lugar e ele vê que tem o que ele come. Uau! Que maravilha! Eu fui incluído, né? As crianças que estão lá, eu vou normalmente na animadora e falo, olha, meu filho é autista, você sabe o que é autismo? Não, você não sabe o que é autismo? Ó, é isso, isso e isso. Então, à medida das crianças forem brincando, se você acha, você já me avisa e tal. Porque o Theo se sente, o Theo e o Pepe jogou bola o tempo todo, nenhum criticou, nenhum brigou com o outro. Mas se a outra criança não sabe que o coleguinha é autista, ele vai empurrar, ele vai chamar ele de doido. E aquilo para o autista, primeira coisa, o autista sofre depressão. A autoestima, né, Ana? É muito comum. Vai a 0. Mas a gente não passa por isso também. Então, assim, uma sugestão, vamos voltar no negócio da escola, porque eu tive uma aula essa semana,
E eu conversei com o professor, eu faço... Toda mãe começa a estudar terapia, eu acho que todas. Aí ele falando comigo, Berê, eu gostei dessa ideia que você colocou, vamos dar uma estudada nisso, porque eu vou colocar isso no meu programa. Sugerir para as escolas, quando a gente vai entrar numa... Aqui, a gente não fez a apresentação? Aham. Você vai entrar numa empresa nova, não faz... Aliás, em qualquer lugar, no curso, você levanta a sua Paula Mota, do podcast. Aham. Então, façam isso com as crianças. Cada dia, ou separa uma vez por semana que existe uma aula show. Então, a criança ela vai falar quem ela é para os coleguinhas. Que legal. E criar várias situações que mostrem para os colegas como é bom ser aquilo. Então, assim, eu tenho síndrome de Down. Então, eu gosto de abraçar e tudo mais. Eu posso te abraçar? Eu posso te abraçar? Eu posso te abraçar? Eu tenho autismo, eu não gosto que grite. Aí vocês, por favor, bate parabéns só assim. Cada dia dessa semana que for colocado, tanto a professora vai ver a disponibilidade dos demais em escutarem, como a criança vai adorar falar sobre ela. E com orgulho. E isso vai causar o quê entre os colegas? Parceria. Porque normalmente o colega não sabe o que o outro gosta, o que o outro faz. Não sabe nada. Então, olha, tem criança que gosta de ir pro parque, tem criança que odeia ir pro parque, tem criança que gosta de ir pra praia, tem criança que odeia ir pra praia. É igual a gente, só que a gente tem que se apresentar. Se você não falar para o seu coleguinha o que te incomoda, ele não vai saber. Aí você tem que escutar do seu coleguinha o que incomoda, para que ele também... o respeito É tem uma que ser parceria, mútuo. né? Inclusive, só Ana, antes de você comentar, ela falou das pessoas, da parceria em volta, eu queria entrar na questão dos irmãos, né? Porque o autista dentro de casa, ele tem as demandas pessoais dele e muitas vezes tem um irmão, ou mais velho ou mais novo, ali inserido nesse contexto. Então, até o Marcos Mion, que foi aí um grande levantador da bandeira do autista, ressaltou muito isso, falou assim, criticaram ele porque ele não estava viajando com o Romeu, né? E ele falou assim, gente, eu tenho outros filhos, eu tenho que respeitar aquilo que ele não dá conta de fazer e eu tenho outros filhos para também dar atenção. Então, como é que é essa dinâmica? Isso é muito importante, Paula, porque as famílias tendem a pedir o irmão para ser mais compassivo, né? Então, cede, é o seu irmão. Uhum. Não, deixa ele. E a minha orientação é exatamente o contrário, né? É garantir o tempo para os outros filhos. Os irmãos não têm que ser tolerante o tempo inteiro. Ah, porque o meu irmão é autista, então eu tenho que aguentar. Não, meu irmão grita e eu tenho que aguentar. Meu irmão rasgou meu para-casa e eu tenho que aguentar. Porque aí gera um outro problema no irmão, né? Então, é muito legal isso parceria, que a Berenice trouxe como exemplo, assim, vamos assistir filme junto, né? Vamos olhar para alguns pontos junto. Ótimo, mas não tem que ficar cedendo o tempo todo, né? Porque tem um diagnóstico, porque é autista. Não, aquele irmão merece, né, o lugar dele integralmente preservado, né? Sendo ou não autista também, ele precisa, né, ser considerado com demandas reservadas, né, para ele, com tempo para ele, porque é igual quando tá chegando um neném. E aí o irmão mais velho é assim, você vai ajudar a cuidar? Você vai limpar o cocô? Você vai ajudar a dar banho? Vai nada. Não vai nada. A mãe cuida dos filhos. O irmão não tem... Ah, não chora, seu irmão é pequenininho, dá o brinquedo para ele. Não, esse brinquedo é meu e eu não tô com vontade de emprestar agora. Tô querendo dizer que não pode ensinar a ser... a compartilhar, a ter paciência, a ter tolerância. Não é isso, mas a tolerância é dual, né? A gente também tem que respeitar o irmão. O desejo ou não de emprestar um brinquedo. Imagina, Paula, deixa seu celular hoje comigo. É isso. Essa questão do emprestar, eu tive essa conversa com meu marido, porque a gente tem a tendência de falar assim, não, empresta, divide, ficar com vergonha da mãe, não, deixa ele brincar no brinquedo. Até o dia que eu li sobre isso, falando assim, alguém te pede as suas coisas, no momento que você está lendo um livro, alguém vem cá, toma o seu livro da sua mão, fala, não, agora eu tô com vontade de ler. Exatamente. Não, respeita aquele momento que a pessoa tá usando aquele brinquedo e fala, você vai usar um pouquinho, depois você empresta, tudo bem, mas respeita que a criança tá com aquele brinquedo na mão. Ninguém gosta de ser invadido, né? Eu achei muito interessante, depois disso eu comecei a conversar isso com meu marido, ele falou, não, mas tem que emprestar. Eu falei, não, mas observa, um adulto chega e te toma as coisas da mão,
né? Porque agora ele estava a fim de fazer o que você estava fazendo? Não, né? Você acaba de ler, fala, depois você deixa eu ler essa revista aí que você está lendo. Tem um respeito. A criança é a mesma coisa. Então, isso que você falou é muito interessante, né, entre os irmãos, né? Exatamente. O que a Ana falou, eu aprendi como é que a gente fala? A duras penas. Porque... Você não me conhecia, né? É verdade, agora estamos juntas. Eu tenho uma filha de 21 e um de 6. Isso é, com 15 anos foi o presente aniversário. E eu achava, assim, Theo nasceu, não tem nada a ver com autismo. As mães tendem a sobrecarregar o mais velho, a Ainda cuidar, mais com 15 a anos, ter né? mais tolerância, a ser mais compreensivo. E o que eu fiz? Fiz isso com a minha filha. A virar uma mini-mãe, né? Que é um erro que Fazer a muita gente mini-mãe comete. e mais, criticar. Deslocar ela de papel, né? Então, o Ela é que eu mãe. faço hoje, depois que eu aprendi? Porque a minha filha entrou, porque normalmente a pessoa fala assim, tá com ciúmes. Mães, seu filho mais velho não tá com ciúme. Ele só quer o espaço que é dele. É só Eu postei um vídeo ontem Eu no meu vi, Instagram, ótimo, você viu? da menina limpando Eu não vi. Uma mãe Limpando a fralda. limpando um bebê Cocô. e fala assim, filha, vem me ajudar, tem muito cocô aqui. Aí a menininha olha e fala assim, eu? Não vou nada. Filho seu nasceu da sua pepeca, você que se vire por aí. Eu não. E ai, que maravilhosa. Tô fora. Pra tô fora. mudar Tô fora. isso, e não tem nada a ver pelo Theo ser autista, porque eu nunca usei esses termos lá na minha casa, mesmo assim, ai, você não pode porque o seu irmão... Não, ele é seu irmão mais novo. Francesca, me desculpa, você me perdoa, filha. Realmente, você tá com a razão. Você não tem obrigação nenhuma com seu irmão. Então, a partir de hoje, você não precisa mais fazer isso. Você vai fazer só se você quiser. E o que eu comecei a fazer? Tudo que eu vou fazer pro Theo ama pipoca. Filha, você quer pipoca? Ou você quer que eu faça o seu macarrão? Que ela já isso, sabe. ela tem A essa prioridade, pipoca lindo, né? Outra coisa que a sistêmica me ensinou, assim, que sempre que eu posso, eu reforço isso com as famílias. Quem vem primeiro? O Theo ou ela? Pra mim, nenhum dos dois. Não, quem Não. chegou primeiro na Na sua casa, vida? a Francesca. Pois é, ela tem esse lugar. A gente inverter essa ordem Não pode. não traz bons impactos para a vida, né? Para a fluidez da vida. Então, você, não, mas claro que tem prioridade, mas a precedência é dela. Ela chegou primeiro nessa família. E eu não família. deixo isso ocorrer. Porque eu vivi isso na minha família. Mas é um erro super comum. Eu não cheguei primeiro. Culpada, isso é muito comum. Não, Minha eu filha cheguei. tinha 2,5 quando o Lucas nasceu e eu fazia. Não, você é mais velha. A gente tem não chora. Seu irmão tá dormindo. Quer dizer, quando ele chegou a 2 anos e 5 meses, que foi quando ele nasceu, eu olhava pro meu marido e falei assim: ele é um bebê. A Sara tinha essa idade quando ele nasceu e a gente fazia com ela. Então, isso é muito comum. Eu fui aprender isso na PNL, essa questão de como a gente exige, principalmente se for menina. Né? Existe uma exigência. É a mesmo. mãe. Aí você desloca a criança de papel, que eu busco gente. fazer, eu busco Desloca fazer de lugar, desloca de papel e é catastrófico. A minha filha entrou num momento tão difícil que ela queria sair de casa. Porque ela não suportava. As palavras Ela dela. conseguiu verbalizar Eu não isso. suporto conviver com meu irmão. Falei, opa, não é com ele. É com o que eu estou outra história fazendo. que tá pesada. Então, hoje, assim, todo mundo vai assistir filme, não importa a idade, não importa... É o horário. Gente, você tá falando de filme, posso dar uma dica? Pode, Eu claro. descobri recentemente, não sabia. Nem sei se é recente mesmo essa possibilidade. Os cinemas estão fazendo sessão azul. Então... Vocês sabiam disso? Mas lindo. É novo, porque eu já tinha acabei ouvido de falar para descobrir. TDAH. Agora, para autista, eu achei que... A sala não é tão escura, o som não é tão alto, tem livre acesso, se precisar sair e voltar depois pode. Parece que é uma sessão tem na uns semana. Brinquedos na frente colorido, assim. Acho que em São Paulo nas que eu vi. gangorras, nos aeroportos também. É o que você fez com a gente hoje. É uma porta. E essa porta, esse conhecimento, chegou a um cinema especializado, chegou a uma sala de aeroporto, que se eu chegar com meu filho lá, opa, onde que é a salinha para o autista? Vaga, estacionamento agora. Vaga. Porque o autismo dói. Mas sabe o que mais dói? Porque gera desespero. É caro o autismo, viu, amiga? É caro.
Quando eu comecei a estudar, eu queria estudar, porque assim, eu cheguei, recebi o diagnóstico. Tem alguns privilégios, né? Que agora, alguns direitos, não privilégios, alguns direitos civis que os autistas têm conquistado espaço. Mas acho que a gente estava até falando sobre isso, parece que não é tão fácil assim, né? Conta um pouquinho. Porque o pessoal fala assim, seu filho é autista, ele tem direito a LOAS. O que é LOAS? Chama BPC. É um valor de um salário mínimo que o governo paga, assim, tipo para qualquer auxílio. pessoa que tem algum transtorno, qualquer pessoa em especial, e o autista também tem, chama-se BPC, LOAS. Mas para você conseguir, você tem que provar. Gente, já é tão doído o autismo no sentido assim, eu tenho que tratar o meu filho, eu tenho que provar que meu filho é autista, eu tenho que provar que eu preciso do auxílio. E aí, onde o governo ainda não entendeu que é caro ter um autista. É caro até para fazer o diagnóstico, né? Por isso que muita gente ainda nem faz. Para ir no neuro, igual você perguntou, o primeiro caminho é ir no neuro. Foi no neuropediatra, aí você saiu de lá com o diagnóstico? Não, você saiu de lá com uma bagagem de coisas para você pagar para saber se ele é ou não autista. Saiu o laudo do autista, você sai mais uma bagagem de contas. Terapeuta é caro, psicólogo é caro, fono é caro e é necessário. Porque quanto mais cedo você começar a levar seu filho para fazer esse tratamento, olha meu filho é incluso, porque, glória a Deus, eu tive essa condição. E eu busco estudar para dar terapias para os pais. Porque quem precisa de terapia no início é pai e mãe de autista. Ele precisa de terapia. É o que ela falou, pai e mãe desregulado não consegue ajudar a regular a criança. E sabe por que ela é desregulada? Porque naquele momento ela, se vem do ego, ela surtou, porque o filho dela, na cabeça dela, não, eu sou uma mãe inteligente, o pai inteligente, nós temos isso e isso. Então ela tem que tratar o ego para respeitar o filho. Se é uma mãe sem o lado financeiro, que é a maioria, principalmente tem que parar de trabalhar para dedicar. Ela entra numa situação assim de inferioridade que destrói uma mãe. Eu falo diariamente com várias mães que não me conhecem, me ligam. Como você fez com o Theo? Eu fiquei sabendo que... E eu paro, converso. Eu tenho amizade com pessoas assim do mundo inteiro hoje. Porque o autismo dói. Não só autista, né, Beré? Que você é mais famosa do que... A Beré é popular. Todos se conhecem, todo mundo conhece a Beré. Porque ela é minha amiga. E eu falo isso também. O network hoje te ajuda leva a muito, lugares gente. incríveis. Ajuda muito. Eu fui convidada para fazer um curso no Rio de Janeiro, gratuito, para falar sobre autismo. E eu falei assim, mas por que essa pessoa quer me pagar para... Né? Porque através do meu conhecimento das minhas dores, eu posso tirar as dores. É sério, eu quero estudar não para tratar. Eu não quero cuidar de crianças. Eu quero cuidar de mães. É muito difícil, amiga. Você não tem noção. O tanto que uma mãe... O maior potencial do ser humano, meu, seu, nosso, dos autistas, das crianças típicas, das crianças atípicas, geralmente está onde dói. Está na dor. Tá na dor. É de lá que tem o potencial. E aí, se você cuidou dessa mãe, filha, mãe já tem o título de leoa, ela ruge. Ninguém. E o filho, quando eu chego, eu falo, meu filho é autista, tá? Olha, ele. Qualquer coisa aí você pode perguntar pra ele. É o troféu. Porque mãe de autista fica assim, ó. Você chega no lugar, aí a criança tá lá. O que ele come? Pergunta pra ele. Ele pode. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Primeiro você tem que perguntar pra criança, ela tem que se sentir inclusa. Porque até isso, tá? O autista, quando percebe que tudo pergunta pra... E tem algumas mães que chegam já falando, deixando o filho sentir inferior, que é na maneira de proteger... A Soninha também falou isso, que não deixa ele usar a muleta, que você falou, não deixa fazer isso de muleta. Gente, o nosso programa tá chegando ao fim. Gente! A gente deixou de falar alguma coisa... Nós vamos ter que fazer uns 3 episódios ainda, né? Mas assim... Tô pronta pro próximo. Você vem, Berê? O quê? Nós estamos agarradas pra vida agora. Mas eu queria deixar um desabafo aqui, né? Sendo eu uma mulher recém-diagnosticada, não com autismo, mas aos 40 anos eu fui diagnosticada com TDAH, né? Não tenho H de hiperatividade física, mas cerebral. E para mim, vocês usaram a palavra aqui que tá escrito aqui, para mim foi libertador. Então, o conhecimento, gente, liberta. E você saber que tem alguém que compreende o seu cérebro, esquecido e acelerado, né? É simplesmente maravilhoso. Então, não façam piadas do tipo, tá na moda o TDAH ou o autismo. Agora tudo é TDAH.
Porque a gente falou muito aqui de diagnóstico errado, a gente teve muito cuidado em falar isso, a gente não quer fazer disso uma muleta, mas a gente também tem que pensar que saindo do diagnóstico, né, completo, eu também passei por não sei quantas especialistas, não sei quantas sessões para poder fechar esse diagnóstico, não duvidem desse diagnóstico. Né? Porque do outro lado ali, do mesmo tempo que é libertador, carrega um preconceito muito grande, né? Falar que nós estamos usando isso como desculpa dói. Vocês falaram da dor. Então, não, nós não estamos usando desculpas, nós estamos trazendo para o consciente as nossas dificuldades, aprendendo a lidar com elas agora, no meu caso, né, com as estratégias corretas. Do outro lado dessas pessoas que estão fazendo comentário, tem uma outra pessoa que sofreu em silêncio e foi incompreendido por muito tempo. Foi falado aqui da autoestima, né? Então, o diagnóstico, ele traz esclarecimentos, gente, fundamentais para a nossa saúde mental, né? Então, mais empatia, mais amor e mais leveza. Queria agora que vocês dessem aí as últimas palavras para que a gente pudesse finalizar esse episódio que foi tão bonito. Nossa, Paula, eu me emocionei de novo com as suas palavras aí. Eu acho que é isso, né? Assim, a escolha por um caminho mais leve, ela é diária e não vai ser fácil, né? As pessoas confundem leveza com facilidade. Não. Ser leve não é fácil. Ser leve é trabalhoso, mas é uma decisão diária e é possível ser leve. E ensinar as crianças essa leveza. Maravilha, Beré. Eu finalizo da seguinte forma. Se você vê alguma diferença no seu filho, leve-o para fazer uma análise com pessoas. Vai no parque com ele. Durma com ele, acorda com ele. Faz isso uma semana. E trabalhar, estudar e tudo é muito difícil. Mas tira uma semana antes de levar num profissional. Você vai saber antes do profissional o que seu filho precisa. Sentiu que tem a diferença? Faça isso uma semana. Ai, como é difícil, eu trabalho. Então, se você trabalha, você vai viver sempre com a desculpa que você não sabe se seu filho, você está sempre suspeitando. Você está sempre delegando para outras pessoas essa responsabilidade, né? É o famoso, eu erro, mas quem errou foi o outro. Isso mesmo. Gente, e uma outra coisa que eu também não falei aqui, que foi através de uma entrevista de podcast com uma especialista que eu acendi a luzinha e falei, na verdade, quando ela falou listou alguns, não sei se pode chamar de sintomas, mas algumas características típicas do TDAH, eu comecei a chorar. Porque eu pensei, gente, eu zerei, eu gabaritei. E eu falei, gente, aí eu fui em silêncio, procurei a Rê, falei, Rê, por onde eu começo? Quem que eu devo procurar? Ela me indicou a primeira pessoa, eu fui primeiro no psiquiatra, depois na neuro, aí fiz milhares de sessões, hoje é necessária terapia, enfim. Gente, eu espero do fundo do coração que esse episódio ajude vocês, sabe, esclareçam aí, despertam alertas, pessoas ao redor de vocês, não só filhos, a gente falou muito mãe, mas pais, tem, né? Hoje a gente sabe que isso aí é uma coisa essencial, então, muito obrigada pela presença de vocês, pela sabedoria, pela doação, eu acho que foi muito lindo. Nós é que agradecemos, Paula. Muito obrigada a vocês que estão em casa, se vocês gostaram desse nosso episódio, compartilhem, deixe essa mensagem chegar a mais pessoas e, mais uma vez, muito obrigada a Pin Estilo, né, que patrocinou o nosso episódio, que continuou fazendo esse trabalho tão bonito de inclusão com esses artistas especiais. Grande beijo.